conta sobre um chapéu de 15 milhões de reais que o Corinthians tomou de um clube italiano. Falo também sobre o Flamengo, que exigiu uma compensação do seu patrocínio master e passa a ter os mesmos valores do rival Corinthians. E essa história de que John Textor pode vender a SAF do Botafogo. Te atualizo sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal e sem perder qualquer tempo, já Pedro, meio atacante que pertencia ao Corinthians e foi vendido ao Zenit por 9 milhões de euros, fez seus 2 primeiros gols com a camisa do clube russo nessa quarta-feira em jogo da Copa da Rússia contra o Spartak Moscou, o segundo gol bem bonito. Além dos 2 gols que garantiram a vitória por 2-1, ele ainda fez uma jogada em que ele dribla 4 defensores e acerta a trave. E a última, a Justiça de São Paulo deu prazo de 3 dias para que o Corinthians pague uma dívida de 2,5 milhões de reais com o agente André Cury. Só para lembrar, houve um acordo no ano passado, em abril, para que o Corinthians fizesse o pagamento de forma parcelada de uma dívida com o André Cury. Duílio Monteiro Alves não cumpriu o combinado e a Justiça deu esse prazo de 3 dias para quitação. Além dos 2,5 milhões, o André ainda move um outro processo contra o Corinthians de 25 milhões de reais. Bom, vamos falar sobre o Wellington no Corinthians. O pessoal do site Trivela trouxe a informação de que o Corinthians procurou o staff do jogador. O representante do Wellington é o Robson Ferreira, tá? E aí eu vou dar um pouquinho do contexto da renovação que está super complicada. O Wellington ganha hoje 70 mil reais por mês. Dos titulares é certamente o dono do menor salário no São Paulo. A oferta feita pelo São Paulo para renovação foi de algo na casa dos 150, 180. O Wellington está pedindo 600 mil mensais. E ele justifica essa pedida alta a uma proposta que ele quase se concretizou no ano passado quando ele tinha a oferta do futebol russo. São Paulo diz que não tem nada a ver com o desfecho negativo da negociação e que não pode pagar 600 mil reais por mês para ele. O Internacional é um interessado real no Wellington, já existiram negociações, continuam existindo negociações. Num primeiro momento, a ideia do Inter era fechar com o Wellington a partir da metade do ano para que ele se transferisse para o Internacional em janeiro do ano que vem de graça. Sobre o Corinthians, quem me contou foi o Robson Ferreira, o próprio empresário do atleta. Umas semanas atrás, acho que foi na virada do ano, ele falou: Nicola, o Flamengo e o Corinthians monitoram a situação do Wellington há bastante tempo, tá? Só para você ficar com essa informação. Falei, obrigado, até passei para vocês aqui. Agora o pessoal da Trivela conta que o Corinthians voltou a procurar o Robson Ferreira para abrir negociações. O São Paulo não foi informado de nada. É natural que o Corinthians, se for avançar nessa história, tente avançar com o jogador para assinar um pré-contrato e oficializá-lo no ano que vem. Então não sei se vale a pena todo esse barulho. Se bem que é um jogador de só 23 anos de idade, né? Bora falar agora sobre o Corinthians, que tomou um chapéu de mais ou menos 15 milhões de reais do Monza. Você deve ter lido ao longo dessa quarta-feira muita gente publicando que o Corinthians vai embolsar 11 milhões e meio de reais pela transferência em definitivo do Carlos Augusto do Monza para a Inter de Milão, beleza? Jogador revelado no clube, no Corinthians, vendido ao Monza e que agora vai em definitivo para a Inter de Milão, e essa obrigação de compra se dá porque a Inter garantiu a vaga na Champions e uma das cláusulas do empréstimo do Monza para a Inter previa a obrigação da compra na Inter caso o time se classificasse para a Liga dos Campeões, beleza? Por que o Corinthians vai embolsar 11 milhões e meio de reais? Porque ficou combinado lá atrás, quando o Corinthians vendeu o Carlos Augusto para o Monza, que o Timão ficaria com 60% da mais-valia, ou seja, 60% do lucro que o Monza tivesse numa futura venda. O jogador havia sido comprado pelo Monza em 2020 por 4 milhões de euros e agora está sendo vendido por 7 milhões e meio de euros. O Corinthians fica com 60% dessa diferença, de 4 milhões e meio de euros. Dessa maneira, o Corinthians embolsa 11 milhões e meio de reais. Mas o Corinthians tomou um balão nessa história. Isso porque quando a Inter de Milão procurou o Monza para contratar o Carlos Augusto em definitivo, exatamente para manobrar o Corinthians, o Monza sugeriu que a Inter o contratasse por empréstimo no valor de 4 milhões e meio de euros. Quem paga 4 milhões e meio de euros por empréstimo? E combinasse essa opção de compra de 7 milhões e meio de euros. Foi a forma que o Monza encontrou para faturar 12 milhões de euros e repassar ao Corinthians um valor bem menor. Se a negociação fosse fechada por 12 milhões de euros, o valor definitivo do negócio, o Corinthians embolsaria 26 milhões de reais e não os 11 milhões e meio, mais uma de Duílio Monteiro Alves e companhia. Quero falar agora sobre o Flamengo, que batalhou e nos bastidores conseguiu aumentar o valor do seu patrocínio master, pelo menos é o que garante o pessoal do Mundo Rubro-Negro, o site que cobre o dia a dia do Flamengo. Só para lembrar, o Corinthians havia anunciado no início desse ano
um acordo com a VaideBet para o patrocínio master de 120 milhões de reais por temporada, deixando o patrocínio master do Flamengo bastante abaixo. O Flamengo havia fechado no finalzinho do ano passado com a PixBet um valor de 85 milhões de reais, e estamos falando de uma diferença de 35 milhões de reais a favor do Corinthians. Nos bastidores, desde então, o Flamengo vinha trabalhando para igualar os 120 milhões de reais e o pessoal do mundo rubro-negro assegura que esse acordo foi firmado. Mandei mensagem para o Gustavo Oliveira, que é o vice-presidente de marketing do Flamengo, estou aguardando a confirmação. Se isso for confirmado, o Flamengo supera uma camisa de 275 milhões de reais por ano, na soma de todas as propriedades, além da Adidas, fornecedora de material esportivo. E aí o acréscimo no contrato da PixBet é excelente, ele salta de 170 milhões de reais em 2 anos para 240 milhões de reais no mesmo período. Bora falar agora sobre John Textor, que segue causando no futebol brasileiro com uma série de acusações. E em cima disso, o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, trouxe a informação de que no mercado existe a suspeita de que todo o barulho que o Textor vem fazendo possa ser para preparar o terreno para a venda da SAF do Botafogo. O que eu consegui apurar em cima dessa observação do PVC e do barulho que o Textor vem fazendo com acusações contra o Palmeiras, agora contra o São Paulo, contra o Fortaleza, falando em esquema de manipulação de arbitragem, enfim. Vamos tentar entender um pouquinho da forma como o Textor gere os seus clubes. Ele é dono do Botafogo, do Crystal Palace, do Molenbeek e também do Lyon. Quase tudo que ele compra é de forma parcelada e com dinheiro que geralmente não é dele. Ele pega empréstimos, faz parcerias, é um cara que se vende muito bem no mercado e tem excelente relação com empresas gigantes de bastante dinheiro, tá? E ele tem uma reputação que se tornou extremamente importante, a ponto de ele ser dono de um clube na Premier League, na Ligue 1 e também no futebol brasileiro. O Molenbeek lá na Bélgica seria o papel menos importante. Entre os clubes que ele adquire pegando dinheiro emprestado estão o Botafogo e também o Lyon. Só para lembrar que o clube francês foi adquirido por 800 milhões de euros. A maior parte dessa grana veio de um acordo com a Ares Management. Os caras colocaram 450 milhões de euros para que a operação pudesse ser concretizada. O Textor colocou algo na casa dos 50 milhões de euros e agora resta por uma parcela final de mais ou menos 300 milhões de euros que precisa ser quitada ainda na temporada de 2024, dinheiro extremamente complicado para o Textor conseguir, até porque a Ares Management e a Iconic, que era uma outra empresa parceira que também ajudou o Textor em uma série de movimentos, as duas empresas afirmaram que hoje não tem mais condição de fazer aportes. Diante desse cenário, o Textor se colocou numa condição um pouco difícil e a venda do Botafogo poderia ajudar na quitação da compra do Lyon. Vale a lembrança também de que o Textor já fez alguns movimentos que irritaram torcedores franceses do Lyon, como a venda do time feminino e a ideia de vender também o estádio do Lyon. Para completar toda essa confusão, o Textor tem como grande sonho, e ele já declarou isso de forma pública, de transformar a Eagle ou de vender ações da Eagle. A Eagle é o fundo que ele criou para comandar todos esses clubes. A ideia é vender essas ações em Nova York, tá? Para isso, para que venda as ações em Nova York, o controlador dessa empresa não pode ter ficha criminal, além de precisar ter uma reputação ilibada. E aí que pode pegar a coisa. Recentemente, por conta dessa série de acusações, o Textor foi muito crítico e fez críticas, mais do que críticas, né? Ele atacou o Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF. O Edinaldo processa o Textor de calúnia nas esféras criminal e civil. Diante dessa possibilidade, ou do risco de uma condenação, o Textor teria essa ideia da venda das ações lá em Nova York bastante atrapalhada. Você teria uma punição, uma condenação a partir de uma ação de um presidente da CBF, que é uma entidade filiada à FIFA. Por conta disso, o Textor tem criado uma série de narrativas com direito à participação da inteligência artificial, entre outras, para tentar provar que o que ele diz contra o Edinaldo e contra o futebol brasileiro é sustentável. Tomara que ele seja capaz de comprovar todas essas acusações. Senão, ele certamente será condenado nessa ação do Edinaldo, tomará um gancho extremamente pesado do STJD e possivelmente não conseguirá trabalhar mais à frente do Botafogo. Só para arrematar sobre o fogão, Arthur Jorge, novo técnico do clube, desembarcou no Rio de Janeiro e se disse super animado. A frase que ele falou foi, abre aspas, foi extremamente fácil me convencer a trabalhar no Botafogo, fecha aspas.
Então é isso aí, né, rapaziada? Ficamos com o giro de notícias do Corinthians, informações essas atualizadas aí pelo maior clube do Brasil. Aí o Jorge Nicola trouxe informações pra gente aí muito boas aí pra gente ficar ligado todos os dias nos vídeos do maior clube do mundo, o Timão. As informações essas tragas aí porque o Corinthians tem interesse na contratação do lateral esquerdo Wellington do São Paulo. Também tem a concorrência do Flamengo. Parece que o Flamengo também está de olho no atleta do tricolor. Mas vamos ver os desfechos daqui para frente do que vai acontecer. Ficamos aí no aguardo para saber se vai dar match ou não. Então é isso aí. E o John Texton, né, cara? O John Texton causando muito aí ainda aí, falando abobrinha pra caramba. Vamos ver no que vai dar. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Se você ficou no vídeo até aqui, não esquece de dar aquela moral, se inscrever no canal e deixar seu like para fortalecer nosso trabalho, sempre trazendo vídeo diário do maior clube do mundo, o Timão. Valeu? Então já deixa a sua inscrição aí e não para perder nada, ative o sininho de notificação. Um grande abraço no coração, fui, tchau, tchau.